é pensar de forma prática a aplicação do que foi estudado em relação à política ambiental, né? Nós estudamos a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental semana passada, né? Nós esmiuçamos, digamos assim, todos os quesitos da lei, tá? E hoje nós vamos ver formas práticas de metodologias de aplicação da política ambiental, tá bom? Inclusive, eu vou enfatizar bem justamente a dissertação, uma dissertação que foi defendida agora, em 2021, tá? E essa dissertação, ela fala justamente da implementação em relação à problemática dos resíduos, lá numa comunidade no interior, lá do Ceará, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês que nessa aula nós apresentaremos exemplos práticos de aplicação da gestão e educação ambiental, envolvendo um cenário da problemática relacionada aos resíduos sólidos de uma comunidade rural. Em relação aos objetivos, os objetivos do trabalho foi justamente identificar a situação ambiental, tá, de coleta, destinação de resíduos lá no município de Aracati, nessa comunidade, levantar informações relacionadas às políticas de resíduos sólidos lá e de educação ambiental, voltadas principalmente à zona rural do município de Aracati, e também identificar a existência de problemas relacionados a resíduos sólidos, assim como a situação socioambiental e a educação ambiental na comunidade de Cacimba Funda, que é o local que foi realizado esse trabalho. E, em função disso, a gente vai começar uma discussão de como a gente pode entender a temática da educação ambiental, a problemática na prática, tá certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos, pessoal, sobre geração de resíduos sólidos, está intrinsecamente relacionado a um processo que está relacionado com o modo de vida, tá? O modo de vida, o modo social, a forma como eu faço utilização, né, dos meus bens, minhas questões financeiras, a forma como eu vivo, a forma como eu utilizo meus insumos, enfim. Então, está muito relacionado ao modo social, modo de vida, as condições socioeconômicas da população influencia, tá? Em relação à temática e à problemática de resíduos. As questões também, né, essas condições socioeconômicas são condições estas que tornam cada vez mais fáceis a acessibilidade a bens de consumo. Então, eu cada vez mais tenho acesso a bens de consumo em função das minhas condições socioeconômicas. E, geralmente, eu começo a consumir mais. Eu aumento o meu consumo em função das minhas condições. E aí, pessoal, tornam-se cada vez mais fáceis a acessibilidade aos bens de consumo e, consequentemente, ao seu descarte. E o que acontece nessa problemática que vocês estão conseguindo observar aqui? Gente, isso resulta num ciclo em que as pessoas facilmente adquirem os produtos, esses produtos, eles ficam obsoletos, tá? De forma muito rápida, e eles são descartados, ocasionando o quê? Ocasionando a geração de resíduos sólidos, tá? Então, de forma prática, nós vamos falar também sobre essa questão de resíduos sólidos, tá bom? Essa temática, a gente vai ligar essa temática de resíduos sólidos com a temática de educação ambiental, para conseguirmos observar bem de forma prática esse funcionamento, né? E como funciona essa metodologia. Então, o que acontece? No âmbito, pessoal, dos resíduos sólidos, quando a gente fala sobre os resíduos sólidos, existe uma política que foi criada em 2010, muito recente, tá? Que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O que é que essa política estabeleceu, professora? Bom, essa política, pessoal, estabeleceu até 2014 para a disposição final adequada do lixo das cidades brasileiras, que deveriam erradicar os lixões, que deveriam ter uma disposição final ambientalmente adequada, tá? E ela foi formulada tanto a nível nacional, estadual e municipal, certo? Só que foi que aconteceu? As cidades pequenas, que pode ser no caso a sua cidade, eu quero que sempre vocês
Comece a imaginar a situação da sua cidade, tá? Do local que você reside. E aí, as cidades pequenas e médias do país não conseguiram cumprir essa meta diante da ausência de recursos financeiros, muitas vezes, tá? E aí é, foi estabelecido um novo prazo, tá? Então, antes o prazo que era em 2014, esse prazo foi estabelecido um novo prazo de 2018 até 2021, com sanções penais para os administradores que não cumprissem, tá? Então, até 2021, os municípios têm que se organizar com relação à disposição ambientalmente adequada dos resíduos. Professora, qual seria a disposição ambientalmente adequada? Né? Nós temos o aterro sanitário. O aterro sanitário ele é uma disposição ambientalmente adequada, mas para o ideal funcionamento do aterro sanitário é necessário trabalhar a coleta seletiva, né, logística reversa, então existem vários parâmetros, tá? E aí, o gerenciamento correto dos resíduos sólidos urbanos, ele é debatido tanto a nível nacional como a nível internacional. Isso porque a disposição incorreta do lixo, ele pode, tá, causar sérios danos para o meio ambiente e à população. Tanto em escala nacional, os problemas, a gente percebe os problemas dos resíduos sólidos urbanos, tanto como, por exemplo, no seu município. Um município de pequeno porte, que tenha pouca infraestrutura, que tenha pouco recurso financeiro, tá? Então, comece a visualizar essa problemática aí, tá bom? Então, dessa forma, pessoal, o gerenciamento dos resíduos, ele torna-se um dos maiores desafios de um gestor municipal, já que a sociedade moderna tem produzido uma alta quantidade de materiais, tá? Sejam eles recicláveis ou não recicláveis, e a sua disposição inadequada causa diversos problemas e impactos socioambientais, tá? Os impactos ambientais, eles são crescentes. E aí ele tendo em vista esse modelo social atual que a gente tem, em que os bens de consumo, eles vão se renovando rapidamente, esses problemas, eles chegaram à zona rural. Por quê? Porque ela se tornou uma extensão do meio urbano, tá? Só que no entanto, essa mudança, ela não foi acompanhada por políticas públicas, pessoal, que abordem essa questão nas comunidades rurais, efetivamente nas comunidades rurais. A gente percebe, gente, que existe uma falta de educação ambiental, de conhecimentos básicos sobre o manejo de resíduos sólidos, tá? Então, problemas como a má disposição de resíduos sólidos, eles são frequentes, né? São frequentemente vistos na zona rural. E aí, o que que ocorre, professora? Então, o que que eu estou fazendo? Estou trazendo uma temática para vocês observarem o problema, por exemplo, na comunidade rural, da inexistência de uma gestão e gerenciamento adequado de quê? De resíduos. E aí a gente vai ver em que entra a educação ambiental nesse sentido, tá? A ausência da educação ambiental, de conhecimentos básicos, faz com que esses problemas eles avancem. Aí o que a gente percebe? A gente vai perceber que provoca mudanças no solo, mudanças na água, nos recursos hídricos e demais consequências, tá? Além disso, também a questão da falta de conhecimento, ele leva a práticas inadequadas à saúde, pessoal, como reaproveitamento de recipientes inadequados para armazenamento de água. Como assim, professor? Reaproveitamento de recipientes inadequados para armazenar água. Muitas vezes, aquelas latinhas, as latas utilizadas muitas vezes para defensivo agrícola, agrotóxico, muitas pessoas da comunidade rural, eles fazem uso desse tipo de armazenamento, porque eles não têm conhecimento do grau, né, de contaminação daquele líquido, né? Assim, eles não têm noção da magnitude. Muitas vezes eles não são sensibilizados acerca disso, entende? Então, essa problemática, gente, desperta uma preocupação nesse âmbito rural, porque atualmente, grande parte da população, ele tem acesso a produtos do meio urbano. Então, aumenta muito a geração de resíduos, o público da área rural, que, por exemplo, vocês são agentes de educação,
Vocês são agentes, são as sementes que são dispersas, né? E vocês são agentes para despertar e para ajudar nesse processo de sensibilização, tá? Porque o que acontece? Essa ligação da parte da zona rural com o acesso aos produtos do meio urbano aumenta cada vez mais a geração de resíduos nesse meio, tá? Então, todavia, diferentemente, por exemplo, do meio urbano, em boa parte das comunidades rurais do Brasil, não existe serviço público ou privado para fazer a coleta de lixo, muitas vezes. Então, o que acontece? Não tem a coleta semanal, não tem a coleta, né, duas, três vezes da semana, a coleta de lixo, por exemplo, numa zona rural. O que é que eles fazem? O que que vocês acham que eles fazem? Muitas vezes eles enterram lixo, eles queimam lixo, tá? No meio urbano, a gente tem uma certa facilidade em relação à coleta, né? E aí a gente percebe que existe, porém, existe problema no rural e no urbano, porém no rural ele dificulta nesse sentido. E aí acarreta essa disposição inadequada e causa um risco elevadíssimo de poluição e também comprometimento para a saúde das pessoas, tá certo? Tem um dado no IBGE que ele fala que nas áreas urbanas, o serviço de coleta de lixo dos domicílios, ele é acima de 90%, tá? E na área rural ocorre de forma insuficiente, atingindo cerca de 27%. Olha a discrepância. Na área rural, a gente tem uma coleta de 90%, e na área urbana e na área rural de 27%. Então, muitas vezes a opção desses resíduos é a opção de queima pelos moradores, né? É a opção de queimar, ó, como eu falei aqui para vocês, ó, 90%, ó, e aqui, ó, em torno de 27%. Então, muitas vezes a opção é de queimar esses resíduos. Muitas vezes a opção mais adotada pelos moradores, né? E essa alternativa de queima, pessoal, de resíduos, ela cresceu 10%, né? Passando em 2000, era 48,2% e em 2010 foi para 58%. Então, devido a essa dificuldade, o alto custo de coleta, além de ser uma questão cultural, que é uma coisa muito presente ainda, que é o costume das comunidades rurais, por causa da ausência da questão da sensibilização, da educação ambiental. Então, em função disso, dessa inexistência, inúmeras consequências são postas, né? Por isso, uma das grandes preocupações da zona rural ainda é o descarte dos resíduos, principalmente o lixo doméstico. Então, a gente aponta aí a necessidade de políticas públicas que busquem a conscientização do descarte e de coleta seletiva, tá? Então, nesse sentido, o trabalho que foi realizado, que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho mostrado para vocês, né, que eu quero que a gente reflita sobre essa questão, foi que a aluna, ela fez um trabalho que, em função desses problemas ambientais, em funções dessas questões ambientais, né, enfrentadas lá no município, no interior, né, de Aracati, com enfoque na comunidade que eu citei para vocês, né, aquela comunidade rural de Cacimba Funda. Em função disso, decorrendo dessa gestão inadequada dos resíduos, ressalta justamente que, embora as ações da pesquisa elas sejam locais, né, que foi numa comunidade, o estudo ele é de grande relevância de forma regional, tá? Uma vez que as localidades rurais terão que se adaptarem à política de resíduos sólidos, tá bom? Então, nós vemos essa problemática, é algo comum ainda no contexto urbano e ainda mais no rural, em função dessa inexistência da educação ambiental e também da infraestrutura mesmo, da coleta, né, nessas áreas, tá? Então, a gente vai ver de que forma ela fez, inclusive, esse questionário, né, de que forma ela colocou esse questionário para perguntar aos órgãos gestores da área. E aí ela colocou aqui algumas perguntas, né? Ela perguntou: como Secretaria de Educação aborda as questões ambientais no período atual, né? Aí ela questionou: existe algum programa de educação ambiental no município, nas escolas, voltados para a zona rural? Então você percebe que ela fez uma entrevista com o gestor de educação da cidade, da comunidade que ela estava estudando, e ela fez essa investigação por meio da entrevista, né? Aplicou esse questionário para investigar como era, né, inserido a questão da educação ambiental no município.
tá certo? Então, aqui, ó, já é um modelo investigativo, tá, pessoal? De trabalhar a prática da educação ambiental, investigar como estão as práticas da educação ambiental na escola, né? Na Secretaria de junto à Secretaria de Educação, no município, na zona rural, né? Na comunidade. Então, ela perguntou: existe algum programa de educação ambiental? Existe algum programa nas escolas? Existem parcerias entre a secretaria e a de meio ambiente em relação à educação ambiental? Quais são as principais dificuldades para se trabalhar a educação ambiental nas escolas, principalmente na área rural, não é? Existe alguma ação de educação ambiental voltada para o ensino das políticas ambientais que existe? Aí ele cita, por exemplo, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o repasse em alguma ação global em prol do meio ambiente, como a Agenda 2030 e a ODS. ODS é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Que é a Agenda 2030. Então, ela fez aqui uma investigação, não é, pessoal? Acerca de como existe a implementação da educação ambiental lá na cidade. Se na escola, se existe parcerias, quais são as dificuldades, se existe alguma ação de educação ambiental, enfim, tá bom? Então, muito interessante essa forma de aplicação, né? Então, quando vocês forem investigar ações de educação ambiental, vocês podem fazer por meio de aplicação de questionários, tá bom? Bom, então o que que acontece, né? O semiárido brasileiro, a nossa região, ela enfrenta diversos problemas socioambientais, tá? Dentre eles estão, pessoal, esses citados na apresentação de hoje: a desigualdade social, a pobreza, a concentração de terras, baixos níveis de escolaridade, desmatamento, perda de fertilidade do solo, biodiversidade, inúmeros processos também de desertificação. Então, nós enfrentamos diversos problemas socioambientais e a nossa região enfrenta esses problemas de forma bem específica. E a população, né, da região, no caso, no sentido também da região de estudo, como eu trouxe para vocês, como um estudo de caso, né, principalmente na zona rural, apresentam níveis elevados também de analfabetismo, né, que é resultado de um modelo de educação que desvalorizou o espaço rural e as relações sociais, e aí conduziu a uma crença de não se poder desfrutar de uma vida digna, né? E nessas condições, as políticas públicas e a mudança de comportamento da população passa a ser, gente, fortes aliados para combater essa problemática regional, tá certo? Então, nós temos aqui a problemática atual, nós temos esses problemas socioambientais, né, desigualdade social, pobreza, concentração de terras, baixos níveis de escolaridades. Só que nós temos também que um dos principais combates a essa problemática são as políticas públicas e, em consonância com as políticas, a mudança de comportamento da população. E aqui nós temos, então, a educação ambiental inserida nesse processo, tá? E aqui nós temos também as políticas, como a Política Nacional de Educação Ambiental, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.931. Então, nós temos diversas políticas públicas que ajudam e combatem esses problemas socioambientais citados, tá? Para haver, pessoal, uma mudança, né? Uma mudança de maneira significativa, uma mudança na maneira de agir de uma comunidade, o que que acontece? A população, ela necessita ser sensibilizada, tá? A gente precisa inserir o trabalho da sensibilização para compreender o seu papel, né, transformador no espaço que ele vive. E isso só pode ocorrer por meio da educação ambiental, tá? E aí, diante disso, no Brasil, foram criadas diversas legislações, políticas públicas, normas que possibilitam justamente a criação de políticas específicas com o intuito de planejar,
de monitorar, de regular, fiscalizar a conservação e o uso do meio ambiente. Daí, dentre estas, a gente encontra a Política Nacional de Educação Ambiental, que eu citei semana passada, que é 9.795 de 99, né, como eu falei para vocês. E aí ela define a educação ambiental, como eu falei para vocês semana passada, como os processos por meio do quais o indivíduo, a coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio, tá? Sendo que um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e da sua sustentabilidade, tá bom? Então, para a educação ambiental ela ser efetiva, ela deve ser inserida em um processo contextualizado, gente. Para ela funcionar de forma efetiva, ela precisa em que as políticas educacionais elas sejam trabalhadas de forma interdisciplinar, como eu citei para vocês, de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental na aula passada. Porém, as políticas educacionais, elas focaram, gente, por muito tempo, de forma bem equivocada, na importação de experiências externas. Então, nem sempre adaptáveis à realidade daquela região. Então, a gente precisa trazer o funcionamento dos indivíduos, da sociedade, do educando, em que eu trago a realidade local, tá certo? Então, o que aconteceu? Consequentemente, as instituições escolares atuantes no semiárido, né, eles apresentam estrutura curricular pouco integrada a uma educação contextualizada. E aí, isso reduz expectativas, tá, na contribuição para uma mudança de cenário socioambiental e também local, tá? Então, vai refletir essa questão de viver na prática, dessa contextualização integrada, das disciplinas integradas, vai refletir de forma direta, né, no ambiente local. Então, por exemplo, como é que o meu avô, por exemplo, mora no meio rural, como é que ele vai começar a trabalhar e a mudar a sua consciência, né? Como é que ele vai mudar as atitudes? A questão de queimar o lixo, a questão de disposição adequada, ele precisa ter um processo de sensibilização. Ele precisa que alguém chegue, né, algum educando, algum educador chegue para o educando e diga ao indivíduo, olha, o que que acontece? Essa prática, ela está errada. Eu vou explicar por quê. O que que acontece? Aí explica. Ocorre a degradação desse solo, os problemas quando você queima o lixo, os problemas que são ocasionados a esse solo, problemas de contaminação, e assim sucessivamente, tá? E aí, na Política Nacional de Educação Ambiental, lá no artigo 2º ao 5º, ele vai dizer, né, que estabelece a educação ambiental como um componente essencial, né? Eu citei para vocês sobre essa questão. É um componente essencial e permanente da educação. Então, eu estou trabalhando com vocês a educação ambiental na área rural, né? A gente está tentando puxar um pouco para a prática o que foi visto semana passada. Então, a gente precisa tratar a educação ambiental um componente essencial e permanente da educação nacional, que ela deve estar incluída em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tá? Então, a responsabilidade das instituições educativas, promover essa integração aos programas educacionais que se desenvolvem, tá certo? Então, a gente precisa contextualizar a problemática que eu estou vivendo, né, a problemática situacional da minha área, do meu município, e eu preciso implementar a educação ambiental, como é dita na política, como um componente essencial, tá? Outro ponto, pessoal, na execução da educação ambiental, é justamente trabalhar inter e transversalidade, interdisciplinaridade e a transversalidade. Porque, assim, dada as múltiplas interações que o ambiente, né, do ambiente, seja de fundo ecológico, político, social, econômico, ético, cultural, científico, tecnológico,
Assim, não se pode tratar o assunto de uma forma única, ou seja, de uma única disciplina, tá certo? Por quê? Porque quando eu falo da interação do meio ambiente, eu estou falando sobre aspectos de cunho diverso. Então, eu falo de aspecto de cunho social, econômico, político, cultural, científico. Então, não, eu posso trabalhar esse processo de forma interdisciplinar, ou seja, em várias disciplinas, em várias áreas de conhecimento, tá bom? Uma importante contribuição nesse aspecto, eu citei inclusive para vocês, está contemplada nos PCNs. Professora, me lembre o que é PCN. PCN, pessoal, é Parâmetro Curricular Nacional, tá? Através de quê? Dessa transversalidade dos temas, tá bom? Essa transversalidade dos temas. Então, os parâmetros trouxe isso, onde o meio ambiente é um desses temas. Então, esse ponto é compreendido também no artigo 5º da Política Nacional de Educação Ambiental, que eu citei para vocês. E aí são elencados objetivos fundamentais, que são ressaltados, pessoal. E aí o pluralismo de ideias, as concepções pedagógicas, com a perspectiva tanto multi e transdisciplinar, buscando justamente o desenvolvimento de uma realidade, tá? Uma realidade que integre o meio ambiente em suas complexas relações. E aí, nessa interdisciplinaridade, todas as áreas são importantes. Não existe nenhuma área que não seja importante, tá certo? Por quê? Porque cada área ela vai construir um conhecimento para o aluno de forma diferenciada sobre o que ele vê como meio ambiente, tá? E vai ajudar o quê? Vai ajudar o aluno a expressar seus pensamentos de forma mais eficiente. Então, vai ajudar a expressar e aflorar os seus pensamentos, né? A perceber como é a sua dinâmica, desde as crianças ao desenvolvimento de jovens, adultos, né? A gente precisa entender que cada pessoa, ela tem uma visão de mundo, tá certo? Cada pessoa cresceu de um jeito diferente, foi educado de uma forma diferente. E a gente precisa, pessoal, da interdisciplinaridade de todas as áreas, ajudando a expressar esses pensamentos, a vivência de cada um. Então, cada disciplina, ela tem sua contribuição para dar nas atividades de educação ambiental, envolvendo professor de biologia, professor de geografia, de português, de história, de educação artística, né, de artes, enfim, independente da área. A gente tem essa interdisciplinaridade e transversalidade, tá bom? E aí a gente tem a prática da educação ambiental em diversos módulos, em diversos locais, seja em campo, seja em sala, seja em reunião, e a gente tem a efetiva prática da educação, tá? E aí, a Política Nacional de Educação Ambiental, que configura, né, como eu falei, que configura que a educação ambiental na questão do ensino formal, tá? Ele deve ser desenvolvido no âmbito dos currículos das escolas, tanto as públicas quanto as privadas, abrangendo, pessoal, o, o ensino fundamental, que é a educação básica, e também os demais ensinos, tá certo? E aí, a gente vai falar agora, nessa questão da temática, algo bem interessante. A gente vai falar de como nós podemos abordar esses temas, essas temáticas da educação ambiental, de forma que traga os temas, digamos assim, que funcionem, tenham um melhor funcionamento nas áreas rurais. Então, aqui eu coloquei algumas temáticas nas áreas rurais que podem ser trabalhadas, e as instituições localizadas na zona rural, ela deve incorporar no seu sistema de ensino os seguintes temas, né? Que é conservação do solo, gestão dos recursos hídricos, desertificação, desmatamento e erosão, uso de agrotóxicos, os resíduos provenientes desse uso, os riscos ao ambiente e também à saúde humana, queimadas, incêndios, conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de microbacias, proteção, né, conservação da fauna, resíduos sólidos, né, incentivo à agroecologia e
convivência com o semiárido. Então, essa temática, ela tem tudo a ver com com a profissão de cada um de vocês, né? Vocês, como profissionais na área ambiental, né, focada também para a área agroecológica, a gente percebe justamente que essa temática, né, da aplicação da educação ambiental no contexto de áreas rurais, a gente pode muito bem trabalhar todos esses temas aqui. Inclusive, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode fazer e trabalhar nas escolas, esse tipo de conservação, né, e esse tipo de tema. Quando a gente fala sobre a conservação do solo, pessoal, a gente está falando sobre um tema extremamente importante, tá? E esse tema da conservação do solo, a gente pode fazer com as atividades, a gente pode fazer nas escolas, pode ser desenvolvido também nas igrejas, tá certo? Não precisa necessariamente ser trabalhado apenas, tá? Apenas por exemplo, só vou trabalhar nas escolas. Não, a gente pode trabalhar nas escolas, podemos trabalhar nas igrejas. Ó. Aqui a gente tem um exemplo, ó. A terra é de grande importância para todos os seres vivos, é através dela que retiramos os alimentos úteis à nossa vida. Aí tem a figura aqui de uma criança cuidando da natureza, do meio, né? Obrigado pelas plantinhas que surgem da terra. E aqui como se fosse uma oração, né? Falando obrigada, Senhor, pela terra que pisamos e que dá tanta coisa boa e útil para nós, né? Então a gente tem diversas alternativas e formas de apresentar a conservação do solo para as crianças, para os jovens, né? Aqui tem mais uma atividade que fala sobre uma cruzada dos tipos de solo. Aí mostra, por exemplo, na vertical, é rico em humus, a cor é preta, é resultante da decomposição dos restos de animais. Então, que tipo é? Aí o mífero. Aí o 2, possui partículas muito pequenas que retêm água, uma terra fofa, macia e rica em argila. Que solo é esse? Né? Aí coloca argiloso, né? E assim sucessivamente. E a gente percebe essas diversas formas de tratar, por exemplo, a conservação do solo. Aqui é um livrozinho que fala sobre a sementinha que não queria nascer. E aí ele vai trabalhar, eu coloquei só a capa do livro, mas ele trabalha a questão também de aeração do solo, a importância da fauna, né? Do solo, a dinâmica da fauna, que é as minhoquinhas no solo, né? Elas têm a atividade delas de deixar o solo bem aerado para o crescimento das plantas, enfim. Então, existem diversas formas. Aqui a gente tem também como funciona o desenvolvimento do solo, a formação do solo, né, que antes era rocha, aí nós temos aqui solos mais jovens, solos mais maduros, as camadas do solo, o horizonte superficial, né, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C. Então, tudo isso aqui, pessoal, são formas de trabalhar a sensibilização tema, acerca do tema, por exemplo, conservação do solo, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a gestão dos recursos hídricos, né? A gente tem aqui essas imagens que a gente pode gerar sensibilização apresentando os educandos, trazendo temas, trazendo dados sobre a temática dos recursos hídricos, a importância desse recurso, a importância de conservar, de racionar, né, em função dos processos de esgotamento de recursos hídricos, da falta dos recursos hídricos. Então, existem inúmeras possibilidades de trabalhar essas temáticas, tá? Aqui eu trouxe também a questão do uso de agrotóxicos, os riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Gente, eu acho fantástico essas fontes, né? A Anvisa, ela disponibiliza algumas fontes relacionadas à questão dos efeitos do uso de agrotóxicos nos alimentos, tá? Vocês podem observar que os efeitos aqui, como diz, os efeitos à saúde são cumulativos a longo prazo, como problemas no sistema nervoso, câncer, alterações fetais, né? E para proteger o organismo, a gente deve higienizar bem esses alimentos, tá? E muitas vezes só a higienização, ela não é suficiente.
para retirada efetiva desses resíduos agrotóxicos, infelizmente, como se estivéssemos sendo realmente envenenados. Então, a gente tem o pepino com um alto percentual, 91,8% de agrotóxicos, tá certo? A gente tem morango, pepino, tá? O alface, cenoura, e assim a gente vê sucessivamente na ordem de concentração de agrotóxicos. O que me chamou a atenção, né, foi que, por exemplo, você insere algo, uma imagem como essa, você está gerando sensibilização a outras pessoas, tá? Sobre o quê, professora? Sobre a importância, né, de ter cuidado com a utilização de agrotóxicos, com a conservação do solo, com relação à contaminação. Eu achei muito interessante nesse dado aqui, é que a batata, ó, ela tem 0%, né? Em contrapartida, o morango, que é algo que, assim, muita gente gosta, né? Tem muita gente que gosta de comer açaí, o açaí, né, com leite condensado, e coloca uma cobertura de morango, aí coloca umas frutinhas de morango. Enfim, a gente vê que o morango, ele tem uma alta concentração. Inclusive, eu sou uma pessoa que gosta muito de morango. E aí a gente vê como afeta a nossa saúde essa forma de utilização de agrotóxicos, tá? Aqui eu coloquei também mais um dado, né, de resultados que realmente nos preocupam. Aqui, ó, 20% de todo agrotóxico comercializado mundialmente é consumido pelo Brasil. 87% dos municípios não contam com o monitoramento da água para resíduos de agrotóxicos, ou seja, muitas vezes as águas, os recursos hídricos estão contaminados por causa do quê? Dos agrotóxicos. E aqui, ó, 30% dos ingredientes ativos de agrotóxicos, eles são autorizados no Brasil. E destes são proibidos na Europa, tá? Então, na União Europeia, são proibidos, muitos destes, e aqui no Brasil eles são autorizados. Então, estamos, digamos assim, de forma mais fácil e simplória, poderia dizer que estamos sendo envenenados, tá? E aí, gente, aqui tem alguns dados, ó, 30 amostras de alimentos foram analisadas e 60% apresentaram algum tipo de irregularidade quanto à quantidade ou tipo de pesticida utilizado. Tá? Então, a gente tem morango, alface, milho. Eu sou apaixonada por milho, né? E a gente vê a quantidade exacerbada de, de contaminação de agrotóxicos nesses alimentos. Sem contar com esses problemas aqui, ó, que é a contaminação também de água, contaminação dos recursos hídricos, tá? Então, pessoal, a gente falou muito sobre educação agora, não educação formal, certo? A gente falou, exemplificou, e a gente vai agora falar um pouco, pessoal, sobre a educação não formal. Então, até o momento, foi abordada a educação ambiental formal, que ela ocorre no ensino formal, que abrange educação básica, educação especial, profissional, o EJA, que é educação de jovens e adultos, superior, que deve adotar conteúdos relacionados ao ambiente, à formação de hábitos, de atitudes pessoais e coletivas, que preservem a qualidade de vida e os recursos naturais de maneira bem específica, desenvolvida nos currículos das instituições privadas, enfim, a gente falou muito sobre isso desde semana passada, que é a educação formal. Só que, pessoal, no entanto, essa temática que nós estamos estudando, ela vai além do ensino formal, tá? Então, quando são desenvolvidas ações educativas, pessoal, em que são voltadas justamente para a compreensão da coletiva, das questões ambientais, e no momento em que há esse envolvimento do coletivo, gente, na defesa do ambiente, caracterizamos então a educação ambiental em nível não formal. E uma das ações não formais de educação ambiental são a divulgação de conteúdos, tá? Que estimule a sensibilização, a capacitação da sociedade para a importância das unidades de conservação, por exemplo. Então, nesse segmento, estão relacionados com atividades não formais de educação ambiental no ensino brasileiro e a sensibilização de agricultores também estão inseridos nesse sentido, como eu elenquei aqui, né? O que seria, então, essa educação não formal?
Então, essa educação não formal é justamente isso, ela trabalha caracterizando a educação ambiental num nível não formal, que são ações não formais, como o próprio nome já diz, né? Que são essa disponibilização de conteúdos que estimule a capacitação da sociedade no geral, tá? E nesse segmento estão relacionadas as atividades não formais no ensino brasileiro, a sensibilização de agricultores, né? Nós temos principalmente as questões ambientais, atividades de ecoturismo, né? Que é algo que a gente também vai conversar na próxima aula. Enfim, todos estão inseridos. Então, quando a gente fala por definição em educação não formal, nós temos como ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade, como eu falei para vocês, sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, essas atividades, elas estão voltadas para quê, professora? Para difusão, por intermédio dos meios de comunicação em massa, né? Em espaços nobres de programas, campanhas educativas e de informações de temas relacionados ao meio ambiente. Então, relacionados à temática ambiental, tá? E aí, a ampla participação da escola, da universidade, de organizações não governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal. Então, está voltado também para a ampla participação da escola, da universidade, de organizações não governamentais. E aí tem também a participação de empresas, sejam elas público ou privada, a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação e a sensibilização dos agricultores, assim como também a questão do ecoturismo, que é algo que também será trabalhado, que nós vamos falar, tá? Gente, somente a partir da década de 90, lá para os anos 90, que quando teve a valorização do ensino, aprendizagem, sabe, em grupos, quando teve destaque de valores culturais, né, que então o método educativo de educação não formal foi ali que ele começou a ganhar espaço, tá? Nos novos planos de ensino. E aí o mesmo, ele não vem para tomar, para anular o espaço da educação formal, não. Isso precisa ficar bem claro para vocês, tá? Ele não vem para tomar esse espaço da educação não da educação formal, não. Ele vem para contribuir, para capacitar os indivíduos, para integrá-los também à sociedade. Então, a educação não formal, ela tem papel fundamental na formação do cidadão, tá, pessoal? Por quê? Porque ele proporciona meios, tá, de aprendizado que são fora do ambiente escolar, onde ele motiva o indivíduo nos diversos campos e aguça também a curiosidade para os novos assuntos, vai evidenciar também o discente, né, o aluno a moldar-se conforme o ambiente que ele está inserido. Então, conforme a realidade local, tá certo? Esse é o papel da educação não formal. Então, por exemplo, as palestras que são feitas, as visitas em campo, elas têm, pessoal, um papel importante, são metodologias extremamente importantes na educação, no ensino não formal, tá certo? Por quê, professora? Porque elas preenchem requisitos necessários para a gente ter uma boa didática, para a gente ter uma boa vivência no campo, na área que a gente for visitar, havendo uma variação com temas mais complexos, né? Que exige justamente uma abordagem mais prática. A gente tem a abordagem teórica também, e também essa abordagem prática no decorrer de uma atividade prática, tá certo? Então, é muito importante a abordagem dessas metodologias participativas, né? Onde a gente integra campo, né? O contato com a fauna, com a flora, com os animais, né? Com a área, enfim, com a realidade local. Então, a gente tem essas metodologias participativas, como eu disse, são requisitos necessários para uma boa didática e variação de temas que exige essa abordagem também mais prática, teórica prática, tá certo? E aqui a gente tem a prática da educação ambiental de forma, né, educação ambiental de forma prática, com a transdisciplinaridade, transversalidade, interdisciplinaridade, os métodos locais adaptados à realidade local, e os métodos participativos. Como assim, professor? O método em que eu insiro, né, aquele determinado indivíduo na sua realidade
local, na sua realidade atual, certo? Eu agradeço a atenção de vocês, e esse foi o nosso tema acerca da transversalidade, né, acerca da interdisciplinaridade, da prática, das metodologias